É o 20º dia. Aleluia. Atos capítulo 17. Depois de ter plantado a igreja em Filipos, Paulo e seus companheiros continuam sua jornada para Tessalônica e Bereia. A evangelização da Europa foi o cumprimento da agenda de Deus, porém aconteceu debaixo de dura perseguição. Por onde Paulo passou na Europa, enfrentou dura perseguição, foi açoitado em Filipos, expulso de Tessalônica, enxutado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas e taxado de impostor em Corinto. A igreja de Tessalônica foi gerada no útero do sofrimento, nasceu no berço da perseguição em um ambiente de extrema hostilidade. Os ventos da perseguição jamais destroem a igreja, apenas aceleram um processo do seu crescimento. 3 sábados na sinagoga de Tessalônica foi tempo suficiente para produzir uma verdadeira revolução na cidade. O evangelho chegou ali não apenas em palavras, mas sobretudo em poder e demonstração do Espírito e grande convicção. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Capital da Macedônia, Tessalônica era uma cidade estratégica. Era um importante centro comercial, só comparada à cidade de Corinto. Ali se encontravam os mais importantes portos da época. A cidade utilizava o comércio marinho e terrestre. E também por Tessalônica passavam diversas rotas comerciais. William MacDonald declara que o Espírito Santo escolheu essa cidade com base a partir da qual o evangelho poderia irradiar para muitas regiões. Isso mostra que Paulo não era apenas um pregador, mas um sábio estrategista, pois sabia usar os recursos disponíveis na época para agilizar o processo de evangelização. O apóstolo Paulo prega Cristo a partir das Escrituras, expõe as Escrituras e a partir delas apresenta a Cristo. Não há evangelho onde a cruz de Cristo não é banida, não há cristianismo onde a morte expiatória de Jesus Cristo é relegada a segundo plano. E sem a ressurreição de Cristo, seu sacrifício não teria eficácia, pois a ressurreição é o estandarte da vitória, a consumação triunfante de sua obra redentora. Em Bereia, os cristãos foram mais nobres que os crentes de Tessalônica, pois tinham fome da palavra. Eles receberam a mensagem com avidez, examinando diligentemente as Escrituras. Os bereanos estudaram a palavra não apenas com entusiasmo, mas também com profundo cuidado, atenção e senso crítico. O verbo grego anakrinos, ou que significa examinar, usado aqui, implica integridade e ausência de preconceito. Da mesma forma que acontecera antes em Antioquia da Pisídia e de Icônio, onde os judeus foram ali agitar o povo contra o apóstolo Paulo, os judeus de Tessalônica foram a Bereia com o intuito de alvoroçar o povo e perseguir Paulo. Os irmãos de Bereia agiram com rapidez, tirando Paulo da cidade. Agora Paulo chega na capital intelectual do mundo, Atenas, o centro das artes, literatura, conhecimento e habilidade oratória. Paulo poderia ter passeado pela cidade como um turista, como provavelmente a maioria de nós teria feito. Ele poderia ter conhecido a cidade de ponta a ponta para admirar sua beleza e seus prédios maravilhosos. Mas para Paulo, os artefatos da cidade não eram meros objetos artísticos, e sim objetos de uma religião pagã. O que chamou a atenção de Paulo não foi a beleza da cidade, mas a sua idolatria. Paulo os levou a refletir sobre a existência de Deus. Este não poderia ser representado por imagens de pedra ou metal. Deus não é uma energia num cristal, numa coisa ou num símbolo. Essas coisas acabam. Deus não. Ele é infinito. Ele é eterno. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fala na Bíblia, se revela através da sua criação e nós falamos com Ele através da oração. O objetivo dos apóstolos era anunciar o reino de Deus e a nossa também deve ser esta. Jesus deve ser a grande mensagem da igreja. O Deus que é conhecido por nós precisa também ser conhecido por outras pessoas. Deus abençoe.